Já pensou descobrir que o quadro que tem dentro da casa de sua avó é amaldiçoado e que tem um fantasma ali dentro? Acha que essa entidade sobrenatural realmente está se escondendo? Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. Fantasmas são descritos por diversas culturas desde o início dos tempos. O ciclo de transição da vida para a morte é cheio de mitos e histórias e que muitas vezes transcendem a barreira do imaginário. Uma coisa só, essa similaridade ao redor do planeta, que faz com que digamos que alguma coisa precisa ser a responsável pelos mesmos sonhos, a mesma mitologia. Dos maias aos egípcios, todos contavam histórias de passagens de seres que não são desse mundo e que transitavam entre o plano físico e o espectral. Mas o fato é, todas as crenças, por mais diferentes que sejam, se assemelham num relato desses seres espectrais e que muitas vezes confundem os mortais. E no vídeo de hoje vamos saber das histórias que relatam fantasmas presos dentro de quadros. E vale lembrar, quem é inscrito do canal se torna um mestre da derrota e consegue sobreviver e derrotar os seres que a noite traz. Relato. Sempre amei minha avó, e é claro que isso é uma coisa meio óbvia. A maioria das pessoas ama seus avós, mas eu posso dizer que eu sempre senti uma ligação de fato com ela. Eu e ela somos como a mesma pessoa, mas digamos que nascemos em gerações diferentes. Nós pensamos da mesma forma, gostamos dos mesmos alimentos e até mesmo somos meio semelhantes. Bem, nós faríamos se tivéssemos a mesma idade de qualquer maneira as mesmas coisas. Durante toda a minha vida, nos demos muito bem e eu a realmente admirei por muito tempo. Portanto, não é surpresa que quando sua saúde começou a piorar nos últimos anos de sua vida, foi eu quem assumi a responsabilidade de cuidar dela. Meus pais nunca estiveram muito por perto dela e ela basicamente me criou, então ela era meio que minha mãe, no que me dizia a respeito pelo menos. Ela viveu sozinha enquanto eu vivia com ela. O marido dela morreu antes mesmo de eu nascer e ela nunca havia me falado muito dele, como se fosse algum trauma, sempre mencionando que ele fazia parte de uma história e que ela estava contando, só que ele estava falando sobre algo que pertencia a ele, então ela nunca se relatava diretamente a ele. Como ela estava sempre sozinha, eu nunca quis ficar em casa com ela. Passei a maior parte da minha infância morando na casa dela. Não era lugar grande, mas tinha espaço suficiente para 2 pessoas morarem, especialmente porque uma delas era uma criança. Andando por lá agora, eu vejo como realmente era pequeno. A porta da frente abre para a sala e está ligada à cozinha e sala de jantar, embora haja um corredor com 4 portas. A primeira porta à direita é o banheiro. A segunda à esquerda é meu antigo quarto e agora uma espécie de despensa. A terceira, também à esquerda, é o quarto dela e que é muito maior do que o meu e tem seu próprio banheiro dentro. E a última porta à direita é um outro cômodo. Nunca soube realmente o propósito desta sala. Não era proibido nem nada parecido. Eu poderia entrar se quisesse, mas algo parecia errado lá, como se eu não devesse entrar. Havia caixas com coisas antigas do meu avô, um arquivo de documentos fiscais e outras coisas legais, uma estrutura da cama encostada na parede, mas sem a cama, e uma pintura pendurada na parede. Ainda hoje estou chocado e profundamente hipnotizado por essa pintura. É muito grande e provavelmente com mais de 1 metro de altura e quase 2,5 de largura. Ela está pendurada na parede traseira e bem no centro, mas não há nada mais que pareça estar encostado ali. É como se ela estivesse sozinha, e é a pintura de uma mulher. Ela se parece comigo, para ser um pouco sincero, e portanto com a minha avó, e ela também tem usado um vestido clássico vitoriano, e que é meio branco com flores rosadas e desbotado. Ela é muito bonita. Claro que aquela imagem está um pouco distorcida, mas eu posso dizer que é uma beleza naquela imagem. A mulher pintada está lá, parada, olhando diretamente para a frente. Não podemos ver muito do que ela está fazendo, é como se houvesse um fundo nebuloso junto com ela, mas podemos ver que aquilo é realmente meio estranho. Os olhos dela parecem seguir você, não importa onde você esteja, e sempre parece que está prestes a virar a cabeça e olhar diretamente para você. Por essa razão, eu sempre fiquei fora daquela sala enquanto crescia. Posso dizer que tenho até meio que um trauma de entrar lá e ver aquela mulher do quadro.
Quando eu tinha cerca de 11 ou 12 anos, eu comecei a ficar curiosa. Você sabe como são as crianças nessa idade. Então comecei a vasculhar as gavetas e comecei a olhar muitas coisas, armários, abrir caixas com coisas antigas do meu avô. E realmente não havia um motivo. Eu não estava procurando nada em particular. Eu não estava apenas sendo curioso e queria ver se podia encontrar algo. Devido a esse novo hábito meu, eu passei muito tempo na sala do corredor. Minha avó realmente não gostava muito que eu mexesse nas coisas do meu avô, e isso foi ficando meio chato. Como eu disse, ela era reservada a respeito dele e seus pertences, e ela nunca me disse explicitamente que eu não podia olhar através dele, mas sempre me avisou sobre quebrar coisas e que era melhor eu limpar o quarto se tirar coisas das caixas. Eu respeitei então seus desejos. Depois das minhas sessões de investigação, eu meticulosamente colocava tudo de volta onde estava e empilhava as caixas ordenadamente antes de fechar a porta. Depois de um tempo, percebi que não havia muito o que encontrar, nenhum grande mistério familiar ou tesouro escondido. Nada disso. Lembro que um dia, olhando as caixas e sabendo que infelizmente não havia mais nada para vasculhar, o único mistério que permaneceu foi a pintura. E eu perguntei à minha avó, e tudo que ela disse foi que era uma herança e que não era para mexer. Ela disse isso em um tom severo. E eu sabia que ela ficaria chateada se eu rasgasse ou bagunçasse alguma coisa ou até mesmo a moldura do quadro. Daquele dia em diante, me senti com uma espécie de tensão ao entrar na sala com o quadro. Era como se estivesse pisando em ovos. Era como se um som tivesse sido amplificado, e se eu quebrasse alguma coisa, a pintura explodiria com o que eu fiz. Em meio a isso, eu decidi não mexer mais naquela sala depois disso. Provavelmente, um ano se passou, sem que ninguém abrisse aquela sala. Então um dia, minha avó me pediu para mover algumas coisas do meu armário para o quarto, apenas para liberar mais espaço. Ao entrar na sala, senti imediatamente a tensão. Era como se o ar fosse 3 vezes mais denso e respirar os meus pulmões, eu posso dizer que estava difícil de fazer aquilo. Era como se meu corpo estivesse afogado em ansiedade. Agora estava diferente. Eu estremeci com a sensação e rapidamente terminei minha tarefa para que depois pudesse deixar aquela sala. Nos meses seguintes, com aquelas coisas estranhas que começaram a acontecer quando eu estava em casa sozinho, quando eu me olhava na tarde da noite, depois que minha avó tinha ido dormir, parecia que outra pessoa estava me observando. A tensão familiar daquela sala engolfaria o resto da casa. Era como se aquilo engolisse tudo. Comecei a ficar no meu quarto, como se estivesse sozinho em casa, e a trancar a porta sempre que fosse a hora de dormir. Eu senti uma onda de pavor toda vez que me virava para descer o corredor em direção ao meu quarto. Meus olhos ficavam fixos na porta no final do corredor, sempre fechado, mas sempre dando a impressão de que estava prestes a se abrir. Essa ansiedade crescente estava me fazendo perder o sono, e comecei acordando até muito tarde e notar ruídos que estavam vindo de algum lugar e que eu nunca havia ouvido antes. A casa parecia fazer barulhos à noite. Havia sons de porta abrindo e fechando, e até mesmo barulhos como se alguém estivesse do lado de fora da minha porta. Se eu fechasse os olhos e me concentrasse, poderia sentir a presença deles me encarando através da barreira de madeira. Uma noite após o pesadelo, acordei muito tarde da noite e incapaz de voltar a dormir. Lembro-me de ouvir a porta no final do corredor se abrindo. A porta rangeu como se quando tivesse totalmente aberta. O corredor acarpeado abafou os baques que se aproximavam da minha porta, como um andar deslizante, como se alguém não quisesse realmente fazer barulho. Eu me perguntei se era minha avó vindo para me acordar por algum motivo. Eu esperei, mas os passos pararam na minha porta e ninguém bateu ou me chamou. Eu escutei com atenção e ouvi arranhões no tapete. Devo ter me sentido corajosa naquela noite, porque me levantei e caminhei até a porta. Abaixei-me e olhei pela abertura do fundo. Por um breve momento, vi aqueles olhos esverdeados olhando para mim. Houve um rápido lampejo de tecido branco e passos abafados seguidos por uma porta fechando suavemente. Eu pulei para trás e estava respirando pesadamente, e eu não sabia o que podia fazer. Quando eu era criança, pensei que teria problemas por ficar acordado até tão tarde se fosse ficar na casa da minha avó. Decidi então ficar simplesmente sozinha, ir para a cama, adormecer e esquecer que aquilo aconteceu.
De manhã, disse a mim mesmo que aquilo foi um sonho, a parte do pesadelo que me acordou, ou na verdade, não me acordou. Pouco depois do incidente, houve uma lacuna em que morei com meu pai por um tempo e não voltei para a casa da minha avó por vários meses. Eu então estava tão pronto para voltar a morar com meus pais por um curto período de tempo que eu meio que limpei um medo da minha mente. Quando finalmente pude ir morar com ela, novamente fiquei muito feliz e quase pulei de alegria. As primeiras semanas foram com os velhos tempos, posso dizer assim. Nos demos muito bem e, como sempre, eu realmente não pensei sobre o quadro da pintura. Afinal, já havia passado muitos anos, mas é claro que isso não durou. Lentamente, mas com segurança, o pavor atmosférico se infiltrou de volta e começou a ouvir ruídos novamente vindos da casa. Desta vez, porém, foi pior. Não foi só à noite. Parecia que toda vez que eu estava sozinho em casa, coisas começavam a acontecer. Se eu estivesse na sala, ouvia ruídos no corredor, passos, arranhões, portas abrindo e fechando e esse tipo de coisa. Se eu estivesse no quarto, parecia que algo queria que eu ficasse lá. Uma presença sombria que ficava do meu lado, do lado de fora da porta, e eu ficaria apavorada demais para ter coragem de abrir. Nunca mencionei nada disso para minha avó, e eu não queria prejudicar nosso relacionamento ou fazê-la pensar que eu queria ir embora. Mesmo com essa tortura, era melhor do que ficar de fora do que qualquer um dos locais com meus pais. Logo, decidi que precisava fazer algo. Depois de deixar essa coisa controlar minha vida, eu tive de controlar isso. Um dia eu estava sozinho em casa e as coisas estranhas e familiares começaram a acontecer mais uma vez. O som de uma porta se abrindo e rangendo, passos, todo o modus operandi que você já conhecia. Mas dessa vez eu não deixaria ser aterrorizada. Eu estava na sala e ouvi ruídos vindos do corredor. Levei então momentos para me equilibrar e antes de levantar e correr para a cozinha, meus passos pousaram com força enquanto eu me movia o mais rápido que podia. Não sei qual era meu plano, mas queria mostrar que não estava com medo. Entrando na cozinha, soltei um grito. A intenção era um tipo de ruído intimidante, tipo um ahá, te peguei. Mas quando saiu, foi como um grito. Eu ouvi agachada e me espiando no corredor. Um borrão branco, foi assim que soltei um grito. Ela estava lá se movendo pelo corredor e começou a vir em minha direção. Nessa hora, minha única reação foi gritar, gritar e gritar. Eu então virei a esquina do corredor e em um segundo vi as patas trazidas de uma criatura de aparência humana correndo pelo corredor em direção à sala dos fundos. Ela saltou para dentro da sala e depois de um momento o topo de sua cabeça emergiu e aqueles olhos verdes amarelados travaram, olhando para mim, fixamente. Depois de alguns minutos, ela meio que voltou. Eu quase pulei para a frente da casa e então minha avó entrou. Fiquei tão feliz em vê-la e abracei-la por um minuto direto. Depois daquele encontro, nunca mais ouvi um barulho à noite. O ar ainda era palpavelmente estranho perto da porta do quarto com a pintura, mas nunca mais entrei e não tive coragem de ir lá novamente. Agora, estou com quase 30 anos e minha avó faleceu, e é minha responsabilidade cuidar de seus negócios. Eu estou na sala com a pintura e a sua cabeça está voltada e a sua cabeça está voltada para mim, olhando diretamente para meus olhos. Nesse momento eu estou paralisada de medo e incapaz de entender se eu tenho coragem ou não de remover a pintura da parede. Como derrotar? Como vimos, esse ser aí, ele é justamente um espectro preso na parede. Como vimos, não se trata apenas do fato da avó ter morrido, mas como provavelmente esse quadro pertenceu ao avô, ele deve ser muitas vezes um reflexo do que o avô sentia pela avó. Justamente por isso, vimos que ela sempre fala que parecia, ela mesma mais nova. E como ela mesma relatou que ela é parecida com a avó dela, a gente entende que esse quadro era a avó dela mais nova. Mas o principal fato é, Marcelo, o que então tá fazendo aquele quadro criar vida? Esse quadro tá criando vida justamente pelo fato de que o avô que já morreu, ali tem um grande apego, um apreço pelas coisas do seu avô, então ele deu a vida, ele se tornou ciente por ter justamente muitas coisas dele ali, então ele se apegou, ele ficou ali. Como vimos, muitas vezes essa mulher não fez mal, ela quis ter contato, então a forma desse avô
avô tomar vida, tomar forma, tu conseguir vir para o nosso mundo, era desse modo. Então, como podemos analisar, a melhor forma de acabar com isso seria justamente queimando o quadro. Quando a gente queima, a gente consegue acabar com todo e qualquer vestígio que houve ali, ou de alguma coisa que podia ter habitado ali. Desse modo, esse espectro não estaria mais ali e a gente conseguiria derrotar esse fantasma que está preso dentro desse quadro. E desse modo, derrotaríamos a mulher do quadro. E eu vou ficando por aqui e até a próxima.